Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à segunda parte da nossa videoaula de geografia sobre cartografia e representações gráficas. Nessa videoaula nós iremos falar sobre gráfico, ok? Mas o que são gráficos? Os gráficos são representações visuais. Eles são utilizados para informar dados. Pega-se um determinado dado de uma determinada região, aí dá um exemplo. Pessoas por faixa etária de idade. Então pega esses dados todos que você é captado por um órgão. Aqui no Brasil, voltando a dizer de novo, é o IBGE que é responsável para isso. Ele faz o censo, né, todo ano, captando todos os tipos de dados. E depois esses dados eles são, digamos assim, são sintetizados e são colocados num gráfico. Como é que a população do Brasil está caracterizada, se é a maior quantidade é jovem, se é idosos, se é pessoas com a idade média. Então o gráfico ele procura aí fazer essa representação visual de dados sintetizado e colocado nesse modelo de gráfico para que você possa ter um entendimento da situação de uma determinada região, de um país ou de um estado ou até mesmo do globo terrestre. Geralmente eles são usados para padrões temáticos e ainda comparar informações quantitativas e qualitativas num determinado espaço de tempo. Nós temos aí um gráfico, uma representação de um gráfico, para vocês verem como eles são feitos, tá? Esse aí é um gráfico de barra, no sentido vertical. Nós podemos observar aí ao lado, ele tem as porcentagens. Ao meio nós temos aí as barras que estão coloridas, que fala aí sobre a produção de pessoas que utilizam fontes de informações sobre acontecimentos políticos por anos de estudos. Então cada cor representa uma determinada situação. Então o gráfico, assim como nos mapas, eles também possuem elementos como título, fonte, números e legenda. Agora nós vamos falar sobre a classificação dos gráficos. Os gráficos eles possuem classificação assim como os mapas. Primeiramente nós vamos ver aqui o gráfico de coluna, também conhecido como gráfico de barras. Esse tipo de gráfico existe dois tipos. Existe o gráfico de barras na horizontal, como você pode ver na primeira imagem, e o gráfico de coluna vertical. Outra forma de produzir gráfico é o gráfico de linha. São formados por linhas. Pode ser uma linha só ou pode ser 2, 3, 4. Quantos elementos você quer usar nesse? Esse gráfico também é chamado de gráfico de segmento. Ele é usado para apresentar valores, sequência numérica em determinado espaço de tempo. Ou seja, mostra as evoluções ou diminuição de algum fenômeno. Gráfico de pizza, também chamado de gráfico de setor. Esse gráfico ele tem um formato circular. Eles são utilizados para reunir valores a partir de um todo, segundo o conceito da proporcionalidade. Aqui nós temos outro gráfico de área. Esse tipo de gráfico é utilizado para demonstrar as alterações ou comparar valores. Ele é formado por um conjunto de linhas e pontos onde a área é preenchida. Histograma, que representam diversos retângulos justapostos, barras verticais, tá, pessoal? Por esse motivo ele é semelhante ao gráfico de coluna. Entretanto, o histograma não apresenta espaço entre as barras, beleza? Infográficos. Os infográficos representam a união de uma imagem com um texto informativo. As imagens podem conter alguns tipos de gráficos, como nós podemos ver na imagem do infográfico ao lado, sobre o uso da água em diversas partes do mundo. Aí você consegue observar aí que tem um mapa identificando as partes do mundo que foram feita a pesquisa. Você tem o gráfico da quantidade de uso de água de cada uma dessas regiões e você tem aqui uma imagem de uma pessoa fazendo uso de água durante o dia, né? Durante várias fases do dia. Diagramas. Os diagramas são tipos de representações gráficas que demonstram, por exemplo, um esquema ou uma maquete. Ele é também usado para simplificar uma ideia ou conceitos e, portanto, facilitam na interpretação do tema. Agora nós iremos falar sobre as tabelas. As tabelas são elaboradas com o propósito de sintetizar informações. Elas podem ser de ordem numérica ou em forma de texto, que devem ser apresentada de forma clara e precisa para facilitar a leitura, sem exigir que o leitor recorra a
texto para a sua apresentação. Na Embrapa, usa-se a palavra tabela tanto para indicar tabelas como para indicar quadros. Assim como nos mapas e nos gráficos, as tabelas também elas possuem partes ou elementos, como título, nós temos aí cabeçalho, células, rodapé e o corpo da tabela. As tabelas são usadas para organizar algumas informações ou dados, da mesma forma que os gráficos eles facilitam o entendimento por meio de linhas e colunas. Como nós podemos observar aqui na tabela ao lado, que está representando aí a base no salário mínimo de R$ 788. Temos aqui na coluna ao lado meses trabalhados e dias, uma coluna aí de meses trabalhados e dias, aqui vai de 1 a 12 meses, e a quantidade de dias que são trabalhados. Tá? Aí nós temos aqui o valor do abono, tá bom? O valor do abono salarial que uma pessoa ganhou ao longo desse serviço prestado. Beleza? Muito bem, aqui chegamos ao fim da nossa videoaula de hoje. Fique com Deus e até a próxima.